Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. Estamos mais uma vez reunidos neste Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui para mais uma reunião virtual. Pais e mães, as aulas das professoras Rose, Regina e Clarice continuam disponibilizadas no YouTube, canal SEAC Birigui, Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos relaxar nossos corpos e nossas mentes e unidos nos fortalecer em correntes de luz, envolvendo a ambientação fluídica desta casa e de seus lares também. Vamos mentalizar Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, para que derramem bênção sobre nós, sobre vocês que estão nos assistindo e seus familiares. Que os protetores desta casa, Felício Lucchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, nos envolvam com um manto de amor e proteção e nos dê coragem e fé para trilharmos nossos caminhos com firmeza e esperança. Que nossa fé vibre em todos os nossos semelhantes, pois é uma força que nasce com a própria alma e faz com que os homens creiam em seu poder. Nestes momentos tão conturbados que estamos vivenciando, temos que exercitar a tolerância, a resignação, para podermos vencer os obstáculos que se apresentam à nossa frente. Vamos nos concentrar para recebermos em nossos lares, nos seus lares e de todos os entes queridos, onde quer que se encontrem neste momento, eflúvios divinos de paz e de amor, para que o nosso bom ânimo e equilíbrio mental prevaleçam. Vamos refletir sobre as palavras do Evangelho e continuar buscando nossa reforma íntima com muito estudo e práticas de caridade. Que os médicos espirituais nos cubram com o bálsamo curativo para nossos corpos e nossos espíritos. Que os enfermos nos hospitais ou em seus lares recebam a cura que tanto necessitam. Que os profissionais de saúde sejam revigorados das suas forças físicas e mentais. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje a nossa palestra será com o nosso amigo, nosso irmão, Eduardo Gelmaro, que trará o tema Moral Estranha. Boa noite a todos. Obrigado, Gisele. Boa noite a todos. O nosso desafio hoje, a nossa proposta é conversarmos então um pouco sobre esse capítulo, o capítulo de número 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Moral Estranha. Kardec, quando propôs esse tema, intitulou esse capítulo desta forma, porque ele procurou reunir neste capítulo aquelas passagens do Evangelho que por algumas vezes elas se apresentavam ou aparentemente pareciam contraditórias a todos os outros ensinamentos da doutrina de Jesus. Muitas delas foram atribuídas até a erros, daqueles que registraram os ensinamentos
de Jesus ou equívocos de interpretação, de tradução, e ele busca, junto à espiritualidade, junto à luz do conhecimento espírita, tentar entender e justificar o porquê que estes ensinamentos, o porquê essa moral que emana desses ensinamentos, que num primeiro momento parecem contraditórios, na verdade alinham-se aos princípios mais fundamentais e básicos da doutrina de Jesus. Esse capítulo, então, ele traz ali por títulos, por subtítulos, o tema do odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos e quando ele faz a afirmação de que não veio trazer a paz, mas a divisão. Como eram muitos temas, para que a gente pudesse abranger, e o mais importante era entender essa ideia geral do capítulo, eu procurei dentro desse capítulo uma frase, uma sentença que trouxesse a ideia fundamental deste capítulo, aquela ideia, aquele conceito estrutural que pudesse nos ajudar, estando embasado nele, a entender por que estes conhecimentos, esses temas foram reunidos para serem discutidos. E essa ideia fundamental ela é apresentada nessa seguinte passagem, onde ele afirma assim: os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e a todas as considerações humanas. Então vou repetir para que a gente possa fixar bem. Ele diz assim: os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas. Então nós vamos ver que, na verdade, essa ideia, ela é para nós hoje em dia um desafio, porque quando Kardec faz, e isso é visível em toda a obra, a utilização do termo vida futura, ele relaciona-se, essa sentença relaciona-se à vida espiritual, ou seja, o entendimento de que em nós, além da nossa natureza humana, além das nossas questões humanas, existe um princípio espiritual que tem objetivos dentro dessa existência humana e que os atos dessa vida humana têm consequências futuras, ou seja, consequências em todo o processo de progresso e de continuidade dessa vida imortal, desse princípio espiritual. E ele afirma que, e é uma conclusão natural, a partir do momento que nós entendemos que a nossa vida é espiritual e que essa passagem humana ela tem uma limitação no tempo e no espaço da nossa evolução, é natural que a gente passe a entender então que naturalmente os interesses que se relacionam à vida espiritual, muito naturalmente, devem ser considerados em uma importância, em um valor muito maior do que apenas os interesses que estejam mais diretamente relacionados a apenas as questões dessa nossa atual existência ou as questões puramente materiais. Não que elas não sejam importantes ou não sejam meios para que a gente desenvolva a nossa espiritualidade, desenvolva a nossa inteligência e a nossa moral, mas que esses interesses, eles são sobrepostos em importância, eles são sobrepostos em significados, eles são sobrepostos em valores, em moral, pelos interesses da vida futura, pelos interesses da vida espiritual. E aí é o desafio, porque numa simples olhada que nós damos à nossa realidade atual, seja interior ou seja social, interior no sentido individual, ou seja social, nós vamos ver que os interesses espirituais, embora devessem ser os interesses fundamentais da nossa vida, não é esse, na maioria das vezes, o papel, ou a posição que eles ocupam. E aí, essa ideia fundamental, ela é aplicada então sobre os seguintes temas, que é os laços de afeição e de família, que ele faz referência quando fala no odiar os pais, abandonar pai, mães e filhos. Então esse tema ele é apresentado como um tema
dos laços de afeição, dos laços de afeto, dos laços de consideração e simpatia e dos laços de família, a morte do corpo físico, que é apresentado na passagem em que ele fala de deixar aos mortos os cuidados de enterrar os seus próprios mortos, e a divisão entre os interesses espirituais e materiais, que nós também podemos considerar os interesses materiais como interesses pessoais. Interesses pessoais não são só interesses relacionados ao egoísmo, interesses apenas individuais, mas são interesses que se relacionam à personalidade humana, né? É por isso que eles se aproximam dos interesses materiais, porque nós sabemos que cada um de nós é uma individualidade espiritual que passa pelo processo reencarnatório, ou seja, passa por diversas vidas materiais, e em cada uma dessas vidas nós desenvolvemos e estruturamos uma personalidade que expressa uma fração, que expressa uma parte do total que é a nossa individualidade. E essa personalidade, no desenvolver da sua existência, ela tem também os seus interesses, e na maioria das vezes, esses interesses que dizem mais respeito às questões materiais e pessoais ou da personalidade, eles se opõem aos interesses espirituais, porque a vida humana, né, a vida material, ela tem realmente também essa proposta de ser ali um ponto de contraste à vida espiritual, para que o espírito, passando por essa experiência, desperte mais ainda, cada vez mais, a sua consciência espiritual. Então, essa ideia fundamental do capítulo, de que os interesses da vida futura são interesses que se sobrepõem às considerações e aos interesses humanos. E quando a gente vê que ele faz a abordagem desses temas, dos laços de afeição, dos laços de afeto e da família, que são temas importantes, né? O tema da morte do corpo físico e o tema dos interesses, né? A divisão que existe entre interesses espirituais e pessoais, nós vamos começando a desvendar que essa moral, né, apresentada por Jesus nessa passagem e nessas passagens, elas se apresentavam como estranhas, porque é como Kardec mostra no desenrolar de todo o capítulo. Elas apresentam-se estranhas dependendo do ponto de vista pelo qual você considera elas, dependendo a ótica, dependendo a forma pela qual você olha elas. Por quê? Porque estes ensinamentos dados por Jesus eram ensinamentos que alinhavam-se aos interesses da vida futura, né? Eram ensinamentos que alinhavam-se aos interesses da vida espiritual. Ou seja, de uma forma mais simples, o que nós podemos dizer? De uma forma mais direta, nós podemos dizer que Jesus, embora dizendo a homens, né, embora dizendo aos seres na condição humana, em um dado momento histórico, em um dado momento cultural, em um dado momento de organização das religiões e das sociedades, e falando especificamente a personalidades, a seres na condição encarnada, embora esses ensinamentos estejam dentro de todo este contexto, hoje, né, 2000 anos depois, pela persistência desses conhecimentos e pela persistência dessas lições, ficam claro para a gente perceber que, na verdade, os seus ensinamentos, eles dirigiam-se aos espíritos, eles dirigiam-se aos interesses da vida espiritual, aos interesses da vida futura e aos interesses das leis divinas, né? O que deram a estes ensinamentos, mesmo com toda a mudança cultural, mesmo com toda a mudança de momento histórico, mesmo com toda a mudança das personalidades humanas que tiveram contato com esse conhecimento, ele não perde a sua importância e não perde o seu significado. E Kardec mostra isso no capítulo, dizendo que isso acontece porque isso liga-se à própria natureza, isso acontece porque é assim, e acontece porque é a vontade de Deus, né? Que esses conhecimentos, esses ensinamentos perdurassem para despertar gradativamente a nossa consciência.
Para que a gente tenha um entendimento um pouco melhor sobre esses temas dos laços de família, sobre o tema da morte do corpo físico e da divisão dos interesses espirituais e materiais, principalmente nessa passagem que fala da divisão dos interesses espirituais e materiais, que Kardec até reserva uma parte maior do capítulo para explicar isso, porque realmente é ali que aparece uma moral mais estranha, né? Aparece um conhecimento que é mais contraditório, aparentemente, a todo o ensino da doutrina de Jesus. Porque nessa passagem, Jesus ele fala para que a gente não pense que ele tenha vindo a nós com a missão de trazer a paz. Olha que interessante, ele diz, eu não vim com a missão de trazer a paz, mas de trazer a espada, de trazer a divisão, né? E aí, isso visto por um ponto de vista apenas material, é muito contraditório, porque todo o seu comportamento, todo o seu ensinamento, todas as suas lições, elas eram voltadas à doçura, à brandura, à caridade, e nós sabemos que a consequência de todos esses comportamentos é a paz, é a tranquilidade, é a harmonia entre as pessoas, é a harmonia entre as sociedades, é a harmonia íntima, né? Refletida na consciência tranquila. E nesse outro momento ele vem e diz que não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a divisão. E para que a gente entenda bem o que é essa divisão, né? A que divisão era essa a qual ele se referia, eu fui pegar, né, ajuda nas ideias do Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, lá no seu capítulo 107, que é o capítulo intitulado Vinda do Reino. Né? Esse é o título que Emmanuel deu, e só os títulos dessas obras de Emmanuel já servem, né, para nós como reflexão, porque ele não deu nenhum título aleatório. E nesse título, né, que ele intitula Vinda do Reino, ele faz uma reflexão em torno de uma fala de Jesus que está apresentada no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 20, no qual Jesus diz assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. A lição intitulada Vinda do Reino. E aí eu separei alguns trechos, alguns pequenos trechos dessa lição, para que a gente pudesse refletir em torno deles. E ele diz assim: afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa, ou seja, é sempre prejudicial, a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que é sempre prejudicial quando dentro dos nossos grupos de fé, ou seja, que são aqueles grupos que reúnem-se, né, em torno do reino de Deus ou em torno da busca pelo reino de Deus, é sempre prejudicial quando a nossa preocupação nesses grupos é a de demonstrar pompas e números vaidosamente, né? Ou seja, demonstrar que esses grupos são grandiosos, que muitas pessoas fazem parte deles, que são muitas as realizações deste grupo. Ele diz que são expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. Né? Ou seja, ele está introduzindo a ideia. E aí ele já nos coloca numa realidade. Porque se o reino de Deus, ou seja, a divisão, né, lá dita por Jesus, se o surgimento, se a vinda desse reino, ela não vem com aparências exteriores, é lógico e passa a ser claro que tudo que é feito no sentido oposto, ou seja, no sentido de enaltecer ou de engrandecer as aparências exteriores deste reino, são expressões transitórias que não atestam e que não mostram verdadeiramente as faces desse reino. Mas quais são, então,
as faces desse reino. Ele diz assim: a realização divina, ou seja, a realização do reino de Deus, começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Ela não surge à comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que a realização desse reino, que as faces desse reino, né, as dimensões deste reino, elas desdobram-se da intimidade de cada criatura. Né? Por isso que esse reino não vem com aparências exteriores. E que este desdobramento constitui gloriosa luz do templo interno. Mas essas expressões, elas normalmente não aparecem, elas normalmente não são percebidas pelo grupo comum, elas não são percebidas pela humanidade comum, né? Por quê? Porque a maioria dos homens, né, a maioria daqueles seres espirituais que compõem a humanidade encarnada, que compõem a fração encarnada da humanidade, eles transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. Ou seja, né, ele faz até essa alegoria da carne como esse túnel, né, porque é uma outra forma de dizer que é uma passagem, né, de que a nossa vida na carne, a nossa vida no corpo e na vida material, ela é uma passagem da nossa alma imortal, mas que a maioria de nós faz essa passagem semicegos, né? Por quê? Porque nós chegamos a essa passagem ou tomamos, a maioria de nós, um instrumento de carne para que a gente vá gradativamente sepultando, né? Ou seja, enterrando os erros do passado culposo, né? Que é quando, dentro dos processos de ampla ignorância, nós agimos e cometemos crimes grandiosos perante a lei de Deus. E a soma desses erros, a soma desse passado culposo, ela retorna para cada um de nós muito naturalmente na existência de cada um, né, como uma consequência, como um meio de educação também, mas nós, envolvidos por todos esses processos, perdemos a capacidade de perceber e de enxergar realização divina ou de enxergar esse reino de Deus. E ele finaliza dizendo assim, que porém isso não é culpa do instrumento, né? Porém isso não é culpa da carne, né? Isso não é culpa do corpo físico qual nós usamos como instrumento, mas relaciona-se muito mais a um nível de consciência, relaciona-se muito mais a um nível de percepção, a um nível de desenvolvimento individual. Porque assim, meus amigos, nós podemos vir aqui e seria até imprudente, né, se estamos falando desse capítulo da moral estranha, nós vemos aqui e dizer que Jesus veio anunciar o reino de Deus, que Jesus trouxe ensinamentos que são de vida eterna, ensinamentos que alinham-se à verdade, à moral. Por quê? Porque isso é uma verdade, né? E isso é apresentado em todos os outros capítulos do Evangelho de uma forma que aquele que tem a vontade de conhecer esses princípios não se sente desamparado. Mas, nesse capítulo em específico, que Kardec apresenta como a moral estranha, numa leitura mais aprofundada dele, numa leitura de tentar entender aquela ideia fundamental e de tentar unir todos esses temas em torno dos conceitos estruturais, em torno dos princípios mais estruturais, nós vamos ver que, na verdade, esse capítulo é um chamamento, ele é uma reflexão para que a gente perceba que, quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, e o que Kardec diz durante todo o capítulo é isso, se nós olhamos para estes conhecimentos e eles nos chocam, se nós olhamos para a forma como Jesus fala,
para que o moço, né, na parte que ele fala deixar enterrar os seus mortos, que ele não volte para o velório do seu pai, mas que ele deixe aos mortos os cuidados de enterrar os mortos e que ele venha junto com Jesus divulgar o reino da verdade. Se a gente olha todas essas coisas e nós nos escandalizamos ou nós achamos estranhos esses ensinamentos, é porque, na verdade, a nossa forma de enxergar, a divisão ao qual Jesus veio propor, ela ainda não está tão completamente realizada dentro de nós. Então, esse capítulo é um chamamento, né, para que a gente pare e reflita o quanto e de que forma nós estamos olhando a existência humana, principalmente nós que somos esclarecidos à luz da doutrina espírita, né, que traz para nós de uma forma tão abrangente a comunicação espiritual, a vida, né, a continuidade da vida, da consciência, a continuidade do amor, a continuidade de todas as ações que nós fazemos na nossa vida. Isso desdobram-se na vida espiritual, que mostram para nós a grandiosidade de todo o nosso processo evolutivo, que mostram para nós de uma forma totalmente diferente dos ensinamentos, né, e daquilo que nós conseguimos entender ao longo da história, a visão de Deus, né, mostra para nós Deus, a justiça, o seu amor de uma forma tão diferente, de uma forma tão consoladora. Essa forma de ver a vida, esse despertar do reino, ele precisa nos fazer olhar e ver as coisas de uma forma diferente, ou pelo menos nos predispor a isso, nos levar a nos exercitarmos a olhar a vida e a não transitar, como Emmanuel está dizendo aqui, por ela de uma forma semicega, né, de uma forma a perceber os verdadeiros valores da vida, o que é verdadeiramente importante apenas nos momentos mais graves, no que seja a separação de um ente querido, ou quando nós estamos desesperançados na existência e aí somos conduzidos pela dor, na maioria das vezes, a olhar a vida por um ponto de vista mais verdadeiro, mais real. Mas a proposta é que isso também pode ser feito de uma forma leve, que isso também pode ser feito nos momentos de alegria, né? Para que a gente viva a nossa existência material sem permitir que os interesses ligados exclusivamente à personalidade sufoquem os verdadeiros interesses que nos trouxeram aqui. E aí ele conclui essa ideia dizendo que a carne, ou seja, o corpo físico, ela é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente, né? Ou seja, ele está ampliando aqui o conceito de morte, porque a morte do corpo físico, né, ela é uma transformação permanente na vida do espírito. E olha que interessante, né? Ele diz, para os espíritos redimidos, ou seja, para aqueles que chegaram no momento da sua evolução, aonde eles redimiram-se, ou seja, uniram-se novamente à sua natureza espiritual, essa carne, essa passagem, ela significa morte, ela significa transformação permanente e não fim, não finalidade. E aí ele diz assim, que o homem carnal, ou seja, ao contrário, aquele que não vê a vida pelo ponto de vista espiritual, mas apenas pelo ponto de vista da carne, dos interesses materiais, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, podem ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. Olha que interessante. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, podem ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. O reino de Deus, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos, né? Por que o homem carnal vê somente aquilo que está morto ou aquilo que vai morrer?
E aí agora aquela moral estranha, né? O que Jesus quis dizer com deixar ao morto os cuidados de enterrar os seus mortos, começa a fazer sentido, né? Ou seja, aquela lição, aquele momento, era um chamamento para que a gente entendesse que a nossa verdadeira natureza, ela é espiritual. E que se nós olharmos apenas para a vida pelo ponto de vista humano, nós estaremos olhando apenas para aquilo que está morto ou para aquilo que vai morrer. Porque o que não vai morrer e o que não está morto e não estará nunca é o espírito, né? São os seus interesses, são as suas potencialidades. E olhar e ver estas coisas faz-nos entender as coisas de uma forma diferente, né? Faz-nos ver que essa moral de Jesus, ela é verdadeiramente estranha aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais elas não têm de nada de estranho. E aí agora a gente entende também o que ele quis dizer com a divisão, porque ele sabia que a partir do momento da sua existência não haveria mais na nossa condição, no nosso orbe, condições de confundirmos e de misturarmos definitivamente aquilo que era humano daquilo que é espiritual. Nós continuamos por 2000 anos ainda tentando fazer isso, mas a divisão estava feita, né? E essa divisão, ela não é uma divisão que ocorre em paz, ela traz na intimidade de cada um e também nas organizações sociais uma grande revolução, né? Por isso que ele dizia não ter vindo trazer a paz, mas ter trazido a inquietude dessa divisão que viria para permanecer. Ele trouxe aquela espada que dividiu definitivamente o que eram interesses humanos e interesses apenas ligados ao instrumento de evolução dos interesses que são verdadeiramente espirituais. E aquele que olha para a vida e que vê na vida algo além daquilo que é morto ou que irá morrer, ou seja, aquele que vê os lances espirituais e as leis espirituais que governam a vida, precisam, empenhar-se nesse caminho, precisam empenhar-se em trazer o reino de Deus. Não, como ele diz, com aparências exteriores, mas fazer com que esse reino, ele expresse-se da sua própria intimidade. Porque, na verdade, as potências espirituais, as qualidades da caridade, as qualidades do amor, as qualidades que alinham-se à consciência espiritual, elas não emanam de nenhum outro lugar. Nenhuma organização social, nenhuma lei humana nos consegue constranger a amar. Essa é uma decisão que precisa emanar de cada individualidade. Por isso que o reino de Deus, ele vem com essa aparência íntima e ele precisa partir do íntimo para fora. É lógico que quando reunimos numa mesma sociedade seres que amam, essa mesma sociedade terá leis mais justas, terá leis mais caridosas e leis que reflitam o amor e o comportamento dessas pessoas. Mas enquanto assim não for, cabe a cada um de nós esse despertar e esse caminhar, esse estímulo. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham todos uma boa noite. Obrigada. Que os espíritos desencarnados sejam recebidos na pátria espiritual por seus entes queridos que estarão lá os acolhendo e mostrando a sua nova condição. Que nenhum ataque energético negativo nos afete, que nenhuma força contrária nos atinja. Que esses espíritos desencarnados sejam esclarecidos nas escolas espirituais e que recebam a cura nos hospitais espirituais. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade
a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve se refletir a vossa divina imagem. No encerramento da nossa reunião, procuremos agradecer as bênçãos recebidas nesta noite. Que os irmãos que nos assistem de seus lares e seus entes queridos, onde quer que se encontrem neste momento, recebam o lenitivo espiritual que nos é oferecido. Que o exercício do amor não cansa o coração. Então não nos esqueçamos de praticar sempre as nossas caridades moral e material para com o nosso próximo. Que possamos assimilar os ensinamentos de Deus e de Jesus e procuremos nos transformar em pessoas melhores, fazendo uma renovação interior e nos religando a seres da espiritualidade superior. Devemos somar alegrias e diminuir as tristezas por onde passarmos, sempre com esperança por dias melhores. Que as lições recebidas do Evangelho segundo o Espiritismo se materializem e se concretizem em nossas ações, nossos pensamentos e nossas vidas. Tenhamos gratidão, lembrando sempre que quando a gente crê, todo medo é transformado em coragem, compreendendo que somos sustentados por um Deus e seu infinito amor. Agora é o momento de nos melhorarmos moralmente para que possamos evoluir espiritualmente e ampliar nossa percepção da vida. A mudança está em nossas mãos. Façamos o nosso melhor. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje nossa música será Fraternidade. Ouçam que vocês vão gostar muito. E que todos tenham uma ótima noite e uma semana abençoada. Fiquem com Deus.